Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que esteja tudo bem. Eu sou o André Godoy, este aqui é o canal Dinheiro. Hoje é dia 15 de fevereiro de 24, quarta-feira de cinzas. Espero que você tenha tido um carnaval pelo menos propício ao descanso, né? E acho que agora o ano começa, né? Vamos lá. O José Luiz, obrigado José Luiz pelo toque aqui, pela sugestão. Ele mandou uma proposta de um assunto e confesso que eu gastei uns dias pensando se eu realmente falaria do assunto para valer ou se eu falaria do assunto do mesmo jeito que todo mundo fala ou se eu simplesmente não falaria, que é a questão da Alemanha, né? O José Luiz mandou uma mensagem comentando a situação da Alemanha, como está acontecendo, o que está acontecendo lá, o processo de desmontagem na indústria alemã, e ele até comenta da questão da Porsche, né, em vias de sair do país. Então vocês imaginem, a Alemanha sem a sua indústria automotiva, a Alemanha sem a sua indústria pesada, a Alemanha sem a sua indústria. Se você for no noticiário financeiro, econômico, não no Brasil, né? No Brasil não se fala disso, né? Impressionante. O Brasil, os jornalistas brasileiros estão preocupados com o Bolsonaro, né? Sei lá por quê. Mas nos lugares onde a imprensa ainda é obrigada a falar sobre coisas sérias, todo mundo chama já a Alemanha de... A Alemanha aparece no noticiário, ela tem dois apelidos já. Um é o velho homem doente, The Sick Old Man, e o outro apelido é o obstáculo. Então, o pessoal até brinca, né, que a Alemanha deixou de ser o motor da Europa para ser o obstáculo da Europa, hoje em dia, em termos de crescimento econômico. Enfim, essa é a situação vista de cima, né? Esse é o panorama geral. Quando você se aproxima um pouco mais disso, você vai ver razões que são aquelas mais ou menos que a gente já conhece, né? Uma sucessão de erros na política energética, uma sucessão de erros na questão da política migratória, erros no que se refere à adoção de um estado de bem-estar social, erros até mesmo na questão da administração financeira do país. A Alemanha hoje, por incrível que pareça, o orçamento dela está uma bagunça, né? Eles estão déficit para cá, é dinheiro que some, tá? Estão acontecendo coisas na Alemanha que são típicas de país onde presidiário assume a presidência da República, tá? Não estou exagerando. Se você tiver paciência, porque assim, nós aqui no Brasil, a gente tem uma camada de merda entre nós e os fatos do mundo externo, né? A gente tem uma imprensa local, como eu digo, que não colabora em nada, uma imprensa medíocre feita por menininhas e menininhos de diretório acadêmico da Casper Libero, né? Ou da USP, bando de menina histérica, né? Como diria o Nelson Rodrigues, né? As meninas de calcanhar sujo, né? Porque como elas são meio hippies, então elas usam sempre sandália, né? E acho que tem pouca higiene também, né? A pessoa meio desligada da vida. Então, o Nelson Rodrigues já se referia a essas criaturas, já na época dele, como as meninas do calcanhar sujinho, né? Então essa gente não tem nem condição de entender essas coisas que a gente está conversando aqui.
Então é o pessoal que fica fazendo barulho, né? Ruído e te atrapalhando, né? Pondo assuntos na sua frente, impedindo que você veja direito o que está acontecendo no mundo. Porque o que acontece lá fora é sério, porque, queira ou não, é aquela história, é um jogo de dominó e a Alemanha ela não é uma peça assim, ela é uma peça assim. É um dominó que quando cai, faz o estrago, leva um monte de coisa junto. Então é difícil você acompanhar direito isso. Mas se você acompanhar, você vai ver que a situação alemã é maluca, uma coisa assim inacreditável. Coisa de país de terceiro mundo mesmo. Do mesmo modo que a gente olha hoje para os Estados Unidos e vê sinais, né, de terceiro mundismo, coisas que indicam que os caras pegaram a ladeira abaixo rumo ao terceiro mundo, a Alemanha é idem. Né? E o problema é que a Alemanha é a Europa, tal como conhecemos hoje. Né? Quando a Alemanha vai para o buraco, é óbvio que o resto da Europa é a história do Titanic, né? Quando um navio daquele tamanho afunda, o efeito de sucção na superfície da água é muito forte. Todo mundo que porventura estiver lá boiando, na hora que o navio for para o fundo pro leito do mar, o efeito de sucção vai levar todo mundo junto, claro. Então essas coisas são mais ou menos públicas e apesar da dificuldade que nós temos no Brasil para acessar essa informação, ela é acessível e relativamente imediata. Eu estou dando uma passada nesse aspecto do problema porque para a gente ter uma coisa mais ou menos organizada aqui para o nosso raciocínio, né, os fatos como eles são. Só que assim, volto ao meu ponto inicial. Eu não queria parar aí. Ou eu não faria este vídeo, ou eu faria um vídeo contando realmente o que se passa na Europa, com as causas mais sérias, mais profundas, para que você entenda de uma vez por todas que nós não estamos falando de um problema que surgiu semana passada e que vai sumir daqui a uma semana. Tá? Em síntese, assim, é um conjunto de fatos que você não encontra tão facilmente na mídia geral. Né? Eu quero dizer, numa Economist, numa Bloomberg, você não vai encontrar as coisas que eu estou te falando, muito dificilmente, as coisas que eu vou falar agora. Mas se você for a livros especializados, se você for... Hoje em dia até alguns poucos sites especializados comentam sobre isso, que é o seguinte, economia é uma coisa estranha, porque os grandes problemas que surgem na economia, eles quase nunca... Os grandes problemas, um parênteses aqui, os grandes problemas e as grandes sacadas, as grandes ideias, as grandes soluções. Curiosamente, eles nunca nascem na economia. Eles nascem, em geral, da religião. Tanto as coisas boas como as coisas ruins, tá? Por quê? Porque o criador de uma teoria econômica, ele tem um background, concorda? Ele tem um background cultural, digamos assim. Quer dizer, eu quero dizer o seguinte, esse cara, ou ele é budista, ou ele é católico, ou ele é judeu, ou ele é, enfim, ou ele é ateu, que seja, mas ele tem um background cultural. A religião é um item fundamental na sua vida, porque ela define os seus valores, ela define sua noção de certo e errado, né? Eu costumo dar um exemplo disso muito interessante, que é o seguinte, até fora da economia, até na vida, no aspecto artístico, por exemplo, né, cultural, a religião tem um impacto muitíssimo maior do que se supõe, ou até do que as meninas lá de calcanhar sujo gostariam. Por exemplo, Superman. Superman é um personagem dos quadrinhos, foi o primeiro, né?
personagem, primeiro super-herói, digamos assim. Não o primeiro personagem de quadrinho, o primeiro super-herói da história. E ele foi criado por dois moços, dois meninos, dois adolescentes judeus. Não sei se você já reparou, a história do super-homem é a história de Moisés. A história de Moisés, o que foi? Era uma mulher judia que não tinha condições de ficar com a criança, fez um cesto de vime, alguma coisa assim, e pôs a criança dentro, pôs a criança no rio e deixou a criança ser levada para que um outro casal adotasse aquela criança, que teria, entre aspas, né, digamos, superpoderes, quer dizer, seria um cara que cresceria numa outra civilização, diferente da civilização original dele, e ele levaria coisas para essa civilização, etc. É a história de Moisés. A história do Superman é a história de Moisés. Se você pensar na intenção dos dois meninos judeus que criaram o Superman, a intenção não foi fazer uma paródia ou fazer alguma coisa sobre Moisés. Mas aconteceu. Porque eles tinham que dar um início para a história e aquilo estava no inconsciente dos dois. A história de Moisés. Os dois eram judeus. Sem querer. Quando eles viram, eles criaram um personagem que basicamente era Moisés. Isso é comum. Isso não acontece só com meninos judeus, isso acontece com meninos católicos, budistas e etc. E do mesmo jeito que acontece na hora que cria um super-herói, também acontece quando você cria uma teoria científica, quando você cria uma teoria, quando você escreve um livro, se você é um Dostoiévski. Né? Dostoiévski se converteu ao cristianismo na cadeia. Virou o que virou. Né? Se ele tivesse adotado outra fé, com certeza a história dele teria sido diferente. E isso acontece também quando você cria uma teoria econômica. Tá? Para o bem ou para o mal. O que acontece é o seguinte, a Europa hoje, ela é um lugar, ela é basicamente um clube hippie. Tá? Ela é uma espécie de União Soviética, né? sem a repressão brutal no nível que era a repressão soviética. Né? Eles têm uma repressão lá brutal também, mas claro que não chega a ser o que era na União Soviética. É quase. E esse espírito é fruto de uma coisa que começou mais ou menos há uns, vamos dizer, uns 100 anos talvez, mas eu não quero ir numa origem tão remota, eu quero ficar um pouco mais próximo aqui da gente. Vamos dizer, uns 80 anos. Que foi o seguinte, quando acabou a Segunda Guerra, a Igreja Católica ela estava muito mal na fita, lá na Europa. Por quê? Porque, grosso modo, embora a igreja fale, nós protegemos judeus, nós escondemos os caras que eram perseguidos pelo Hitler e tal, protegemos este, aquele, né? O fato é que a igreja ela ficou ao lado do Salazar, ela ficou ao lado do Franco, ela ficou ao lado do próprio Hitler, do próprio Mussolini. Na Itália e na Alemanha, não podemos dizer que a igreja abraçou Hitler e Mussolini com 100% de adesão. Não foi 100%. Mas o que ficou na cabeça das pessoas foi a imagem de uma igreja que apoiou regimes fascistas. Principalmente na história do Franco, né, na Espanha. Ali foi uma coisa muito... Ali foi realmente um apoio integral e... Também nem tira a razão da igreja, tá? Quero deixar claro aqui que eu não estou aqui para jogar pedra na igreja. Estou aqui para contar para você a origem de uma bagunça econômica que temos hoje em dia. Enfim, a igreja percebeu, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, que ela tinha ficado do lado dos perdedores e que a imagem pública dela ia ficar meio complicada. Como o cenário da Europa era de devastação, muita pobreza, né?
Tudo bem, chegaram nos Estados Unidos depois com caminhões de dinheiro para ajudar, tal, mas quando acabou a guerra, o que estava lá era uma barbaridade, era um holocausto, de verdade, né? A igreja se tocou de que ela precisaria se reposicionar, digamos assim, no mercado, né? E foi aí que ela veio a público com uma teoria do seguinte: quando ela percebeu que os Estados Unidos iam ajudar, tal, ela veio com a seguinte teoria: olha, tudo bem, vamos aderir à economia de mercado, vamos aderir à propriedade privada, mas não do jeito americano. Not the American way, diriam, né? E o que eles queriam dizer com isso? Se fosse o caso de se implementar um regime de economia de mercado, que houvesse uma forte intervenção do Estado para cuidar dos aspectos sociais do povo, do homem europeu. Então, eles queriam uma economia de mercado meia bomba, né? A igreja. Ela apoiava, porque não havia também mais o que apoiar, e apoiar o que? A economia fascista, recambimento, né? Ela apoiava a economia de mercado, mas uma economia em que houvesse estado de bem-estar social, uma economia em que houvesse justiça social. Já ouviu esse termo alguma vez na vida? Esse termo nasceu ali, nas mãos da igreja. Né? Justiça social, conceitos que não tem nem sentido. Né? Mas ela plantou isso na cabeça e no coração do homem europeus. E ela se manteve insistindo nessa tese de um assistencialismo, de uma espécie de um capitalismo meia boca, que é o que virou. Eles chamam isso de economia social de mercado. Não é economia de mercado. O que existe na Europa é economia social de mercado. É uma economia em que o Estado intervém. É aquela coisa assim, eu costumo brincar com os amigos assim, mais próximos, né? Eu falo, olha, é o pobrismo, né? É aquele culto ao pobre, né? Ah, é porque o pobre. E isso é uma coisa muito forte, né? A igreja tem uma influência, sempre teve uma influência muito forte, culturalmente falando, lá na Europa. E essa ideia de um capitalismo controlado, de um capitalismo assistido, de um capitalismo consentido por um Estado benfeitor, um Estado de bem-estar social, ela colou muito forte na Europa. Então, o que você vê hoje na Europa, se você hoje vê um equívoco na hora de pensar sobre política energética, se você vê um equívoco na hora de pensar sobre imigração, sobre economia mesmo, sobre ambientalismo e tal, se você for olhar a fundo o que está por trás de tudo isso, é um certo olhar de mundo, é um certo jeito de enxergar o mundo, que é o jeito da social-democracia ou da democracia cristã, como se diz. Não é nem social-democracia, é a democracia cristã europeia, que é essa coisa meio do pobrismo. Tá? Aí como os pobres são lindos, como a pobreza é maravilhosa. Né? Parece que o cara nasceu vocacionado a abraçar as piores causas, né? A abraçar as piores escolhas. Então, isso é a democracia cristã europeia. E isso foi plantado na cabeça do homem europeu há 80 anos do fim da Segunda Guerra. Então nós temos 80 anos de martelando ali um conjunto de ideias erradas, né, na cabeça do cidadão europeu. Conclusão. Hoje você tem uma população europeia completamente idiotizada, porque eu considero a democracia cristã um receituário de idiotas, né? Eu acho, para ser sincero assim, eu não estou aqui, quero deixar uma coisa bem clara, eu não estou aqui para ser mais um a jogar pedras na Igreja Católica, tá? Eu acho que a Igreja tem seu valor, não deve ser tratada feito lixo. Eu estou aqui para falar de uma questão pontual, que é a questão dessa maneira de enxergar o mundo em cima
do pobrismo, né? De ficar a opção pelos pobres, digamos assim. Isso é uma coisa que você pode ter incomodado com o que eu estou falando, mas acredite, de boa intenção o inferno está cheio, né? E eu acho que a igreja nem teve boa intenção quando ela veio com esse receituário, com esse jeito de enxergar o mundo para o homem europeu no pós-guerra. Ela era a fim de se resguardar, de não ser posta ela também no tribunal de Nuremberg ou coisa parecida, porque ela defendeu os perdedores, ela estava ao lado dos perdedores. Então, ou ela fazia alguma coisa para ficar bem na foto, ou ela ia ficar muito mal. E ela fez. Ela cagou a cabeça do homem europeu, mais do que já era. Então, por que eu estou assim, resumindo todo esse quadro? O que a gente vê na Europa hoje é a consequência natural da implantação de uma economia socialista, que é, basicamente, do que se trata a democracia cristã. É um socialismo. Então, o que você vê hoje na Europa, na Alemanha, é o castelo ruir. Por quê? Porque faz parte do castelo ruir você gostar de bandido, como os casos dos imigrantes muçulmanos, né? Eles amam, os europeus amam. Se chegar lá se você que é uma pessoa qualificada chegar lá da Europa decente, penteado, de banho tomado, barba feita, falar, vim aqui, sou médico, sou físico, sou engenheiro, você vai ser tratado, se você arrumar um emprego lá, você vai ser tratado como nem cachorro. Você não vai ter um amigo europeu, já te digo isso. Agora, se você for um muçulmano que não toma banho há 20 dias, que gosta de estuprar mulheres, que gosta de quebrar tudo, de bater em gente, de esfaquear pessoas na rua e tal, se você chegar lá, você vai ter tudo deles. Eles vão te botar até no hotel 5 estrelas enquanto eles não arrumam uma casa para você. Vão te dar dinheiro, vão te sustentar, vão te dar do bom e do melhor. Essa cabeça é a democracia cristã. Isso é democracia cristã. Então é óbvio que isso ia terminar mal. Como está terminando? O que a gente está vendo é o colapso de um regime, basicamente. Então, qual chance existe para a Alemanha? Nenhuma, porque a cabeça é muito ruim. Assim como também não existe chance para a Europa, porque a cabeça também é muito ruim. A Europa que a gente vê hoje, ela é uma criação dos Estados Unidos. Aquela Europa rica, chique, sofisticada, turística, isso é uma criação do dinheiro americano no pós-guerra. A Europa não é isso. A Europa é um bando de tribos, de brancos, que se matam e que se odeiam há milênios. É isso. Pobres, e pobres, muito pobres. Sempre. Saíram de lá coisas maravilhosas? Saíram, mas há muito tempo. De 2.000 anos pra cá, a coisa só foi pro buraco. Basicamente isso. Tá? Então, tanto é que você veja, né? Nós tivemos, você pega, por exemplo, em ramos como a matemática, a paradeira que foi a matemática no mundo, no ocidente europeu. Por quê? Porque um bando de cara com miolo de galinha desse tamanho. Né? Isso que eu estou falando é fato, não é opinião. Então, não há muita esperança de que isso é uma crise passageira. Isso é uma coisa profunda. Isso é uma crise profunda de valores, de visão equivocada de mundo. Então, assim, não espere o melhor da Europa. Não estou dizendo que amanhã aquilo vai colapsar, mas aquilo vai colapsar, é uma questão de tempo. Vai chegar uma hora que ou os Estados Unidos não poderão, ou não conseguirão, ou não vão querer mais manter os cachorros presos na coleira, que custa dinheiro também, e enche o saco, né? Então, em algum momento aquilo lá vai vir abaixo. Agora, as implicações disso. O destino do euro não é bom, claro que não é. Não estou falando que amanhã ele vai cair 200%, mas o destino é o buraco. E não há muito o que se fazer, porque, de novo, nós estamos falando de uma visão equivocada de mundo que foi plantada na cabeça do homem europeu ao longo dos últimos 80 anos. Isso significa que você vai precisar de mais 200 anos para limpar a cabeça dessas pessoas. Isso é a verdadeira raiz da crise alemã e da crise europeia. Tá bom? Desculpe a extensão do vídeo. Até o gato está reclamando aqui, né, Nico? Desculpe a extensão do vídeo.
Mas, como eu disse, ou eu não falaria sobre o assunto, ou eu falaria direito. Tá bom? E nos falamos. Até mais.